o pontificado de Inocêncio III, e a soberania política e religiosa do papado. Inocêncio III foi papa, de 1198 até 1216, e seu pontificado ficou marcado pelos vários conflitos entre o papado e os soberanos europeus, como também pelas cruzadas e a perseguição aos judeus. Inocêncio III defendeu sistematicamente os conceitos de que o Papa é o vigário de Cristo na Terra, e que fora da Igreja Católica não há salvação. Além disso, ele organizou cruzadas para eliminar o paganismo em diversos territórios, e emitiu uma bula contra os judeus. O pontificado de Inocêncio III é repleto de histórias e ideias corruptas, de exaltações à Igreja Católica, e de muita soberba por parte do papado, que cada vez mais estava se colocando acima das escrituras sagradas, e tentando ilusoriamente igualar-se a Yeshua em autoridade, mediação e poder de salvação. Para anunciar toda a sua soberania política e religiosa, Inocêncio III escolheu o dia 22 de fevereiro, para ser coroado como bispo de Roma, pois até os dias de hoje essa data é considerada santa pelos católicos, e ela representa a autoridade papal. O dia 22 de fevereiro celebra a Cátedra de São Pedro. Ela é considerada uma relíquia da Igreja Católica, e está localizada na Basílica de São Pedro, em Roma. O modelo visto hoje foi instalado em 1666, pelo artista italiano chamado Bernini. No dia de sua coroação, Inocêncio III declarou: o sucessor de São Pedro é o vigário de Cristo. Ele foi estabelecido como mediador entre Deus e o homem, abaixo de Deus e acima do homem, menor do que Deus, porém maior que o homem. Julgando todos, e não sendo julgado por ninguém, a não ser pelo Senhor. 8 meses depois, Inocêncio III emitiu a bula Sicut Universitatis, em 30 de outubro de 1198, ressaltando o poder do papado. Assim como Deus, o Criador de todas as coisas, colocou 2 grandes astros no céu, o astro maior para presidir o dia, e o astro menor para presidir a noite, assim no firmamento da Igreja Universal, que é chamada com o nome de céu, constituiu 2 grandes dignidades. Como ocorre nos dias, a maior para presidir as almas, e como ocorre nas noites, a menor para presidir os corpos, e estas são a autoridade pontifícia, e o poder real. Além disso, assim como a lua, recebe a sua luz do sol, sendo ela na realidade, menor do que este em quantidade, e também em qualidade, e igualmente em posição e efeito. Da mesma forma, o poder temporal, recebe o esplendor da dignidade, e da autoridade pontifícia. E quanto mais se aproxima dela, mais resplandecente ele se torna, e quanto mais se afasta, menos esplendoroso ele fica. Inocêncio III usou uma linguagem astrológica para ressaltar que a lua representava o poder temporal, ou seja, o governo dos homens, enquanto o sol era o soberano e possuía o poder espiritual. Nessa afirmação, o Papa estaria acima de todos os líderes, políticos e cidadãos do mundo, pois nele havia uma grande autoridade, na qual os homens deveriam ser submissos. Na bula apostólica Sedis Primatus, a primazia da Sé Apostólica, de 1199, Inocêncio III reafirma o poder do papado em todo o mundo. A Pedro foi dado o governo, não apenas da Igreja Universal, mas de todo o mundo. O livro de Apocalipse já havia relatado a respeito de toda essa exaltação e soberba do papado, e também a influência que ele exerceria sobre as nações e povos, já que Satanás entregou o seu trono e grande autoridade à besta. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, e grande autoridade, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Apocalipse capítulo 13, versículos 2 e 4. Essa soberania papal mostrou-se muito forte na época de Inocêncio III, pois ele entrou em conflito com vários líderes europeus, e sua palavra
prevaleceu contra todos eles. Na França, Inocêncio III interveio nas relações matrimoniais do rei Filipe II, que havia se casado por razões políticas com a princesa Ingeborg da Dinamarca, no ano de 1193. Mas, posteriormente ele decidiu se divorciar dela, e ainda a trancou em um mosteiro, para mantê-la longe de sua presença. Depois Filipe II casou-se novamente, com Inês de Merânia, em 1196. Porém, quando tornou-se bispo de Roma, Inocêncio III defendeu Ingeborg, e então ele emitiu em 13 de janeiro de 1200, um interdito contra todo o reino da França, ordenando o fechamento de todas as igrejas. A pressão política e religiosa fez com que Filipe II reconhecesse publicamente em 1201 Ingeborg como sua legítima esposa. Após este acontecimento, o Papa retirou o interdito. Mas quando as igrejas foram reabertas, Filipe II rejeitou Ingeborg outra vez. Inocêncio III continuou pressionando o rei francês, até que ele finalmente cedeu às exigências do Papa, no ano de 1213, e Ingeborg foi reconhecida como sua esposa, e recebeu novamente o título de Rainha da França. Outro exemplo que mostra toda a soberania e influência de Inocêncio III, exercida sobre os líderes europeus da época, foi a Bula Venerabilim, venerável, emitida em 1202 contra o Sacro Império Romano Germânico. Nela Inocêncio III reconheceu o direito dos príncipes e dos nobres em eleger o líder do império. Entretanto, o escolhido somente se tornaria o soberano do reino após ser coroado pelo Papa. Ou seja, o pontífice romano era quem possuía a última palavra, e para tornar-se verdadeiramente imperador, o candidato teria que receber a sua aprovação. Além disso, Inocêncio III defendeu o direito de consagrar e examinar o pretendente, ou invalidar a eleição caso fosse necessário. O Papa justificou tais coisas, por considerar que a Igreja Católica Romana foi a fundadora do Sacro Império Romano Germânico. Em 1210, o imperador Otão IV foi excomungado por Inocêncio III. E em 1215, os conflitos entre o papado e o Sacro Império foram de certa forma resolvidos, com a coroação de Frederico II, e então Inocêncio III saiu vitorioso nessa batalha política. De fato, o papado não possuía um exército, mas ele tinha algo ainda mais eficaz, que era o uso da religião como forma de criar acordos, pressionar reis e imperadores, ou de influenciar os cidadãos contra seus líderes, caso eles se recusassem a obedecer ao papado. O pontífice romano usava a sua maliciosa estratégia religiosa e política para fazer com que todos cedessem às suas exigências, mostrando desta forma o grande poder que o papado exercia sobre os reinos defensores do cristianismo na Europa. Inocêncio III também interveio no reino de Aragão, e ele impediu que o rei Pedro II se divorciasse de sua esposa Maria de Montpellier, e que o príncipe herdeiro se casasse com sua pretendente, em 1208. Já no reino de Leão, o rei Afonso IX havia se casado com Teresa de Portugal, em 1191, que era sua prima de segundo grau. Então Inocêncio III decidiu anular o casamento, em 1196, obrigando o casal a se separar, por serem parentes próximos. Eles haviam gerado 3 filhos. Após a separação, Teresa voltou para o reino de Portugal, e viveu em um mosteiro, até o dia de sua morte, ocorrida em 18 de junho de 1250. Afonso IX resolveu casar-se novamente em 1197, com a filha do rei de Castela, chamada Berengária, entretanto, ela também era sua prima. Então Inocêncio III declarou o casamento inválido, em 1198, e enviou um legado papal, que colocou os reinos de Leão e Castela em interdito. Além disso, Afonso IX foi excomungado. Após anos de casamento e muita pressão política, o rei atendeu às exigências do Papa e se separou de Berengária de Castela em 1204. Contudo, eles tiveram 5 filhos.
Não satisfeito com todas as suas repreensões aos soberanos europeus, Inocêncio III decidiu advertir o rei de Portugal, Sancho I. O Papa o acusou de não cumprir com os deveres cristãos e de não pagar o tributo feudal, que fora estabelecido anteriormente. Assim como outros reis, Sancho I não suportou a pressão do papado e optou por reconciliar-se com Inocêncio III, de maneira que o rei de Portugal atendeu todas as ordens do pontífice romano. Inocêncio III também interveio na Polônia, Hungria e Dinamarca, mas o caso mais impressionante ocorreu na Inglaterra com o rei João, o sucessor de Ricardo Coração de Leão. João entrou em conflito com o Papa, após controlar a Igreja em seu reino, e se envolver na eleição de bispos. Inocêncio III havia designado um candidato para o cargo de arcebispo de Cantuária. No entanto, o rei inglês não aceitou a decisão do Papa e rompeu as relações com a Igreja Católica Romana, pois ele disse que não necessitava da imposição do papado em questões de seu reino. Então, em 1208, Inocêncio III lançou um interdito na Inglaterra, proibindo o clero de realizar alguns serviços, como a missa, casamentos e o uso de cemitérios, os quais pertenciam à Igreja Católica. João viu isso como uma declaração de guerra do papado, e então ele respondeu tomando as terras dos clérigos, que obedeceram ao interdito, e também as propriedades ligadas a Inocêncio III. Furioso, o Papa excomungou João em 1209, pois mexer no lucro da Igreja Católica ou no bolso do papado era algo intolerável para o bispo de Roma. Já a excomunhão não incomodou o rei, que acumulou uma grande quantia de dinheiro da Igreja, deixando o Papa fora de si. Em 1211, Inocêncio III convenceu os principais aliados de João a retirarem o voto de fidelidade ao rei, e em 1212, o Papa preparou uma cruzada contra ele, e entregou o reino da Inglaterra a Filipe II da França. Sob uma crescente pressão política e insatisfação da população inglesa, João decidiu submeter-se ao Papa e negociar uma reconciliação. Sem muita escolha, ele submeteu todo o reino da Inglaterra a Inocêncio III, e assim João teve que pagar uma taxa anual ao papado. Por conta de todo esse vexame, o rei inglês foi apelidado de João Sem Terra, pois o que ele possuía era comandado pelo Papa, e não propriamente por si mesmo. Essa foi mais uma vitória de Inocêncio III, que passou a controlar, política e religiosamente, a Inglaterra e a Irlanda. Para piorar as coisas, o pobre João Sem Terra teve seu poder limitado ainda mais pelos nobres ingleses, que rebelaram-se contra ele e emitiram, em 15 de junho de 1215, a Magna Carta. Esse documento impossibilitou que o rei exercesse a soberania em seus domínios, algo que ele já havia perdido para o influente papado. Então João Sem Terra ficou desesperado e pediu ajuda ao pontífice romano. Para auxiliar seu amigo, Inocêncio III emitiu a bula Pro Rege Johanni, em 24 de agosto de 1215, anulando a Magna Carta e excomungando os nobres. Isso gerou a Guerra dos Barões, que estendeu-se de 1215 até 1217, e durante esse conflito João atacou e prendeu todos aqueles que rebelaram-se contra ele. Porém, João Sem Terra não chegou a ver o fim da Guerra dos Barões, pois ele ficou doente, e acabou falecendo em 19 de outubro de 1216, aos 49 anos de idade. João Sem Terra foi sucedido por seu filho Henrique III.